Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de janeiro. O terceiro livro que eu li este mês foi este livro aqui, A Vagabunda, da Gabrielle S. Colette, né? Um livro dessa coleção bem antiga da Abril, essa coleção é de 1970. Esse livro ele é bem fininho, ele tem 225 páginas e a letra é bem grande, né? Então é um livro bem rápido de ler. Essa autora, a Gabrielle S. Colette, ela é francesa, ela viveu 81 anos entre 1873 e 1954. E eu dei uma pesquisada na vida dela, que eu tenho o costume de, não antes, que eu acabo esquecendo, mas durante a leitura, mais ou menos na metade, eu dou uma pesquisada ali na vida do autor, que isso acaba enriquecendo um pouco a maneira como você lê o livro, né? E não foi diferente com esse livro. E ela, assim, ela teve uma vida bastante interessante. Eu até acho que a vida dela é mais interessante do que o livro aqui, né? Apesar que tem muito de autobiográfico neste livro. Por isso que é interessante você saber um pouco da vida do autor, né? Bom, ela era filha de um militar, né? Ela era filha de militar e teve uma vida, principalmente uma vida amorosa, bastante tumultuada. Ela se casou 3 vezes, né? Mas entre esses casamentos ela teve vários relacionamentos. Inclusive o segundo casamento dela, ela acabou não dando certo porque ela acabou se envolvendo com um enteado, né? Entre esses relacionamentos ela também teve vários envolvimentos homossexuais. E uma coisa que eu achei curiosa é que ela trabalhou também como uma atriz de music hall, né, ou café concerto, que são espécies na época ali de espetáculos bastante populares, né, que misturavam música, pantomima, eram espécies de musicais. Em 1907, por exemplo, ela encenando um musical chamado A Rainha do Egito, ela protagonizou no Moulin Rouge, o famoso Moulin Rouge, um beijo homossexual numa atriz que era também uma namorada dela, um relacionamento amoroso dela, e causou um furor muito grande, uma verdadeira bagunça no local. Inclusive a polícia teve que ser chamada. Então na época isso foi um verdadeiro escândalo, né? Ela acabou tendo que se afastar, ela acabou sendo afastada depois do teatro, e essa peça acabou saindo de cartaz, né? Bom, e como escritora, tem algumas obras dela, as duas mais famosas, não são nem essa daqui, mas eu acho que a mais conhecida é Chérie, que é um livro de 1920 e que virou filme em 2009, né, protagonizado, não sei se alguém assistiu, protagonizado pela Michelle Pfeiffer e pela Kathy Bates, né? As duas, elas vivem o papel de duas cortesãs já aposentadas, né, que são espécies de prostitutas de luxo. E a Michelle Pfeiffer, e elas são meio que rivais, né? E a Michelle Pfeiffer, ela acaba se envolvendo com o filho da Kathy Bates, que é 25 anos, 24 anos mais novo que ela. Então esse livro também, na época, ele causou uma espécie de escândalo, né? Uma espécie de furor ali, por conta de falar dos bastidores da vida das cortesãs, né? Então, e o filme é bem legal, assistir ao filme é bem interessante, né? Outra obra dela que é bem conhecida, mas mais no gênero musical, foi uma peça que ela escreveu e que virou um musical da Broadway chamado Gigi. Esse ele escreveu em 1945, durante a ocupação francesa pelos alemães, né? Inclusive ela teve uma participação na guerra ali, ela ajudou alguns judeus, né? Muitos amigos dela judeus, ela acabou ajudando a se esconder na casa dela. E o Gigi, ele virou um grande sucesso na época da Broadway, mas ele ficou mais conhecido porque foi a obra, né, um musical que acabou revelando para o mundo a Audrey Hepburn. Ela não foi a primeira atriz a encenar, mas pelo que consta ali, pelo que eu li ali no site, isso é contado, segundo está lá, pela própria Audrey Hepburn. Na época ela era uma atriz ainda obscura, não era conhecida, e ela estava trabalhando ali numa companhia de teatro, ela estava hospedada num hotel onde a Colette também estava.
E a Colette viu ela ali no corredor do hotel e teria dito: ali está a minha Gigi. Então Gigi foi a obra que trouxe a Audrey Hepburn à baila e ao conhecimento. A Colette, ela deixou cerca de 50 romances publicados e muitos desses romances têm muitos elementos autobiográficos. E ela foi assim a primeira mulher na França a ter um funeral com aquelas honras, né, um cerimonioso, e isso mesmo contra a Igreja Católica, né, porque como ela tinha sido divorciada, separada, ter tido 3 casamentos fracassados, mas mesmo assim ela acabou tendo ali um funeral com um pouco de pompa, né, um pouco cerimonioso. Bom, esse livro aqui, A Vagabunda, até o título chama atenção, né, mas não tem tanto esse caráter, apesar dela ter essa vida atribulada, uma vida amorosa atribulada, esse título não tem tanto esse sentido pejorativo que a gente conhece, né? Ele é mais pelo sentido aqui, pelo que eu entendi, da vida, da liberdade que a personagem vive, né? Então, esse livro ele é de 1910 e ele vai contar a história da Renée. A Renée, ela é uma atriz também de Café Concerto e ela passou por um casamento com um artista, né, um pintor, e foi um casamento desastroso, não deu certo, marcado por muitas traições. E a Renée, ela vive sob a sombra desse fracasso no casamento, né? Ela simplesmente não acredita mais no amor por conta desse fracasso que ela teve na vida amorosa. Até que surge em sua vida um personagem de nome Maxine. E aí o livro vai se desenrolar em torno disso. Bom, e o livro ele é narrado em primeira pessoa e a Renée, ela é na verdade ela é escritora, ela tem um certo talento, mas como ela é independente, ela tem que lutar pela sobrevivência, ela não tem tempo para escrever, então a escrita dela acaba sendo sempre relegada ao segundo plano, né? Então ela tem que estar sempre ali bela, dormir de dia porque passa a noite ali nos espetáculos, né? Então não sobra muito tempo para outras coisas. E a história, ela não que seja ruim, eu dei 3 estrelas para o livro, mas é uma história bastante simples, né? Mas a narrativa, ela chama atenção porque ela é bastante poética. Por ser escrita em primeira pessoa, ela vai sempre estar trazendo as reflexões ali mais, o pensamento, as reflexões mais voltadas para si, mais intimistas da Renée, e traz um pouco ali de curiosidades dos bastidores, e a gente percebe depois de ler sobre a vida da autora que ela viveu um pouco disso, né? Então isso enriquece um pouco a maneira como a gente acaba lendo o livro. Então gostei bastante da escrita, a história é simples, mas é uma narrativa bastante poética, muito bem escrito o livro. 3 estrelas, eu acho que vale a pena. 2 trechos aqui que eu selecionei só para se ter uma ideia de como ela escreve, de como é o estilo dela. Está morrendo de tristeza. Se você ouvir um dia frases como estas, não se embeba de piedade, encare-as com ceticismo. Mulher alguma jamais morrerá de tristeza. É um animal muito sólido, muito difícil de matar. Ela já estava escaldada, né? Não é às traições que me refiro, você se engana. Trata-se da domesticidade conjugal, que converte a maior parte das esposas numa espécie de pajem de adultos. Ser casada é, como dizer, temer que a costeleta do Senhor esteja cozida demais, que a água de fitel esteja muito fria e a camisa mal engomada, recear que o colarinho esteja mole e o banho fervendo. É assumir o extenuante papel de para-choque entre o mau humor, a avareza, a preguiça e a gastronomia do Senhor. Era essa a ideia que a Renée acabou tendo do casamento, né? Então, gostei do livro, viu? Acho que vale a pena. Eu tenho esse livro aqui do Capote, porque eu li também que ele escreveu em 1970 um conto em que ele fala dela, né? Que ele fala da Colette. É um conto chamado The White Rose, e eu fui olhar aqui nesse livrinho que eu tenho, eu ainda não li, mas é o segundo conto aqui dessa edição, né? A Rosa Branca.
Então pretendo ler depois, aí eu volto para contar para vocês, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, me digam se assistiram esse filme, se conhecem o musical, se conhecem a autora, se já leram esse livro, e vamos conversar sobre a leitura, tá bom? É isso, volto depois para concluir o mês de janeiro. Até mais!